Certamente você já recebeu pacientes com uma dor em trajeto até o calcanhar, seguida, somada de uma queimação. E muito possivelmente esse paciente já veio com diagnóstico ou pensando no diagnóstico de síndrome do piriforme ou dor ciática. Mas será que essa dor ciática está associada realmente ao ciático? Será que é realmente uma dor ciática? Será que essa paciente especificamente pode ter uma dor pélvica posterior? É isso, é sobre esse tema que hoje nós vamos falar, sobre as causas. E essas causas vão muito mais amplas, vão te abraçar de um jeito e aumentar a eficácia do seu tratamento no seu paciente. Porque se você tem uma avaliação, um norte bem mais direcionado, o tratamento de curto, médio e longo prazo vai ter muito mais eficácia. Para você que chegou aqui agora, eu sou Cibele Paranhos, seja muito bem-vinda. Sou fisioterapeuta, osteopata, criadora do método GPS da dor. E é um prazer enorme estar dividindo com você as minhas informações, o meu conteúdo, o meu método de ensino, de raciocínio, de avaliação, que vai fazer diferença no seu tratamento, no tratamento do seu paciente. Então, aproveita, já salva essa live, a live tá aqui, você vai poder assistir várias outras vezes. Encaminha para outros colegas que, assim como você, atende paciente de dor, na ortopedia, na ortotrauma. É muito importante que a gente divulgue essa informação. E se você estiver compartilhando, aproveita e me marca lá no Stories, que eu vou ficar muito feliz de estar nos seus stories, dos seus amigos e dos seus seguidores me conhecerem. Boa noite, Fátima! Seja muito bem-vinda. Então, gente, a condição característica que chega no nosso consultório, ela vem com uma característica que aparentemente é muito simples e muito direta, né? Nossa, eu tenho uma dor ciática. Mas o que seria essa causa? Eu vejo muito que os fisioterapeutas erram sem pensar na real causa. Será que essa dor ciática, ela está vindo, por exemplo, de uma neuralgia pós-herpética? Sim. Vocês sabiam que é possível ter dor de alteração real ciática, alteração de vírus da herpes zoster na área de onde sai a inervação? Isso acontece e acontece com muita frequência. E aí você tem que estar muito atento no DED, diagnóstico avançado da dor, para saber se o seu paciente pode ter, por exemplo, uma neuralgia pós-herpética na área do nervo ciático com uma característica do nervo ciático. E aí existem formas de tratamento muito mais específico, que é o que a gente vai falar na próxima semana. Hoje eu vou apontar as causas que muitas vezes você não fez nenhuma ideia de que estava associada ao seu paciente de dor ciática. Então você vai sair daqui craque, meu filho, gatilhado, direcionado nessa grande diferença. E na próxima semana a gente vai falar dos tratamentos, o que a literatura fala, quais são os tratamentos mais importantes para a dor ciática, e aí dentro desses direcionamentos de tratamento eu vou falar do tratamento mais específico para a dor ciática que venha ter sido causada por uma herpes zoster e que gera uma dor, gente, surreal. Então tem característica, tem tipo de semana, tem formas de você estar mais ligada para saber se é uma alteração, por exemplo, desse nível. Bom, comecei falando de uma das causas não tão comuns, mas que tem sido muito comum, inclusive os médicos têm solicitado que os pacientes façam uso de vacina já para herpes zoster, principalmente pessoas acima de 50 anos, idosos. A recorrência de herpes zoster tem aumentado muito e eu tenho recebido aqui vários idosos com a neuralgia
com a dor muito intensa pós-herpética. Então não perca a semana que vem, porque eu vou falar dessas relações de tratamento baseado nos principais guidelines e isso vai ser muito importante para você. Mas falando da dor pélvica, vamos falar agora das mulheres. Por que a gente pode ter mulheres com dor tipo ciática e na verdade não ser dor ciática? Isso pode acontecer, então já pega a sua canetinha aí que eu vou te dar vários sinais em que esse paciente pode apresentar. Essa mulher, gente, quando ela chega no seu consultório, deixa eu pegar aqui meu resuminho, ela pode ter uma estimulação, uma alteração, e aí você tem várias causas. Como, por exemplo, você pode ter uma causa de dor pélvica posterior por uma síndrome do elevador do ânus, tá? Essa paciente pode estar tendo, por exemplo, além dessa dor na perna, essa dor descrita como ciatalgia que vem do glúteo e que muitas vezes ela não sabe discriminar até onde vai, porque para o paciente, coloque uma coisa na sua cabeça muito real: qualquer dor no glúteo e que tem uma possibilidade de extensão para a área do joelho é uma dor ciática. Então ele não sabe, e muitos profissionais na verdade não sabem que essa dor ela tem uma característica específica e que ela tem que seguir o trajeto do nervo até o calcanhar e que tem um tipo de dor que é uma dor constante, né, muito presente principalmente em posturas mantidas, como em pé, como sentado, e uma dor em queimação. Então essa é uma característica real do nervo ciático. Mas para muitas mulheres, a dor que vem no glúteo ela simplesmente, não vou ter o tema da live aqui, ela simplesmente está associada ao nervo ciático. E aí, o que a gente vai observar nesse nosso paciente? Essa síndrome do elevador do ânus gera uma dor que também está associada a uma dor e desconforto no reto, na vagina, na região perianal. Então você vai perguntar a essa paciente se no momento que ela está defecando, se ela sente esse desconforto na área do reto, na região perianal, pode ser uma síndrome do elevador do ânus. E aí existem técnicas específicas da terapia manual que podem facilitar e reduzir essa dor, tá? E aí a gente já faz um olhar bem discriminativo, bem amplo, pensando de que não é uma dor ciática. Então, a primeira pergunta, a pergunta-chave que você vai fazer para essa paciente mulher é saber se ela sente uma dor na região retal, na região perianal, e se ela sente algum desconforto, por exemplo, ao evacuar, tá? Então, essa é uma das correlações diretas que a gente vai pensar. Essa mulher também pode estar tendo essas disfunções, gente, por conta de uma doença inflamatória pélvica. Então é importante saber a presença de sangramento. Sibeli, isso parece ser tão óbvio. Isso não é óbvio, tá? Existem pesquisas que mostram que um paciente de dor crônica, aqui no Brasil, ele leva cerca de 10 anos para ter um diagnóstico fechado, para ter um tratamento eficaz, para ter um planejamento de tratamento efetivo. Então, isso é muito sério. Essas perguntas específicas vão dar um norte para o seu paciente. Então, saber se além dessa dor na região do glúteo, ele tem uma dor abdominal. Porque existem músculos que vão entrar em sintonia de tensão. Então, você tem o elevador do ânus, você tem o ilio-psoas, você tem o quadrado lombar, que os músculos abdominais, principalmente o reto abdominal, que vai apresentar essa tensão muito grande. E aí, quando você verificar que essa zona de tensão, esses músculos extras estão em sistema de alarme, opa, você já vai estar ligado. Isso não é uma dor ciática clássica. Meu paciente não apresenta uma dor em queimação, ele apresenta uma dor no glúteo, uma dor constante
e que tem alguns episódios de piora. E aí você pode perguntar, quando você senta no vaso sanitário, você tem algum tipo de dor? Você apresenta alguma alteração? E se essa dor melhorar, ele pode ter sim uma alteração do nervo pudendo, tá? E meus alunos amanhã do GPS da dor vão ter uma aula sobre o útero e ovário, bem direcionada, nós vamos falar muito sobre isso. Então, assim, são questões que podem estar tirando essa pessoa de uma fila de presença de dor de 10 anos, gente. E você está resolvendo e fazendo técnica efetiva. Então, se essa mulher apresenta esses 5 sinais claros, né, que eu apresentei aqui para vocês, de sangramento, de dor perianal, de dor retal, de desconforto que melhora essa dor típica ciática da área do bumbum, ao sentar no vaso sanitário, a fazer uma compressão do nervo pudendo e apresentar essa melhora, você já tira essa pessoa, essa paciente, desse ciclo de avaliação de até 10 anos para a classificação da dor crônica. Então, olha que diferença você vai poder fazer na vida dessa pessoa. Acredite, cada vez mais o fisioterapeuta vem melhorando, aprofundando o seu diagnóstico avançado da dor para gerar um diagnóstico claro e efetivo no tratamento. Você tem, nesse primeiro atendimento, nessa chegada do seu paciente, alguns minutos para mostrar que você tem conteúdo de avaliação para prescrever um tratamento. Então, o que ele busca quando ele chega no seu consultório é esse direcionamento, são essas perguntas específicas que eu estou passando aqui para vocês. E dessa forma, a cada minuto que você está ali com o seu paciente, ele vai tendo a certeza de que você é o profissional que ele precisa. Então, eu já tive várias pacientes de dor pélvica crônica, de pacientes que tinham um ditado, né, um direcionamento de que era uma dor ciática. E quando eu comecei a fazer essas perguntas, eu fui explicando que isso não tinha a ver com a dor ciática, fui fazendo os testes, fiz a mobilização neural e a dor não mudou, tá? Não houve uma alteração. E eu disse, não é isso que você precisa. Então, é isso que o paciente quer. É um profissional de referência. Minha gente, e por que a gente precisa tanto ouvir as descrições passo a passo? E você precisa ter paciência. Você precisa ter conhecimento, paciência e didática para passar isso para o seu paciente. Porque daí você vai conseguir mostrar a ele que você está capaz e que você é alguém de referência na vida dele. E aí, se ele tem essa segurança em você, poxa, essas perguntas ninguém nunca me fez. Nossa, e eu tenho feito, gente, cada vez mais perguntas mais diferentes e mais específicas e mais elaboradas. Sabe por quê? O Google, ele nos ajuda muito. Aqui, por exemplo, na minha empresa, da qual eu direciono, né, e gerencio há 9 anos, o Google tem sido a melhor fonte de direcionamento e para trazer paciente. Só que junto, ele já começa a pesquisar diagnóstico. Então, ele quer chegar aqui muitas vezes e já direcionar até o tratamento que é necessário. Então, eu vou com perguntas mais diferentes, né? Eu pego naquela estrutura, eu explico, então eu mostro onde está o nervo pudendo e mostro por que quando ele sentar no vaso ele vai ter essa diferença. Eu mostro para ele a característica, eu passo um questionário de avaliação, por exemplo, o DN4, que é um questionário de dor neuropática, que inclusive Lua, que está aqui, estou super orgulhosa, minha aluna lá do programa do GPS, que utilizou com sua paciente e antes de sair, gente, o resultado da ressonância magnética da paciente, ela já sabia que se tratava de uma dor neuropática causada por uma hérnia de disco. E eu tenho certeza que o nível de segurança da paciente dela só vai aumentar cada vez mais. Porque agora essa paciente está conseguindo entender que a fisioterapia tem sim como dar um direcionamento do seu tratamento muito antes do seu resultado complementar, tá? Muito antes de ver aquele exame de imagem pela característica clínica que está passando.
E essa diferença, gente, entre a dor pélvica crônica, que eu tô falando, da dor pélvica crônica não, a dor pélvica posterior que eu tô falando pra vocês e a dor ciática, tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês, não é necessário que vocês tenham um exame de imagem complementar. São perguntas elaboradas, exatamente pensadas num diagnóstico avançado da dor do DED, para que você chegue nessa avaliação. E isso você vai reduzir o custo efetivo do paciente com exame de imagem, melhora na sua qualidade de vida, porque ele vai conseguir ter um tratamento muito mais rápido, né? Muito mais direcionado. E aí as ferramentas que vocês vão ver na próxima semana, eu vou falar do TENS, eu vou falar de como que o TENS vai ser importante nesse processo de uma dor neuropática verdadeira, ciática. Eu vou falar das terapias de ondas magnéticas que eu comprei, que faz 1 mês e meio mais ou menos, e comecei a utilizar aqui na clínica. Eu vou falar dessas possíveis possibilidades de tratamento, mas que vai dar erro se você não está vendo essa aula aqui hoje e da semana retrasada sobre o DED, sobre o diagnóstico avançado da dor. Porque essas perguntas não adianta nada você investir no melhor TENS, você investir em ondas magnéticas, se você não sabe quando utilizar, se você não sabe o porquê você vai utilizar. E aí, isso vai refletir aonde? Isso vai refletir no seu resultado do seu fechamento de mês. Porque o profissional que não tem segurança na sua avaliação e que não mostra isso na sua avaliação, no arriar das malas com seu paciente, tem um déficit financeiro na sua agenda. Eu tenho certeza disso, tá? Porque é algo que vai passar cada vez mais confiança pro seu paciente. Certo? Então, existe todo esse direcionamento e aí existem algumas perguntas. Então, por exemplo, para a mais desse diagnóstico da dor ciática posterior, né, pélvica posterior, essa dor piora com uma rotação de tronco, piora com um alongamento ou melhora com alongamento, tá? Quando eu faço a mobilização neural específica para a nervo ciática, essa paciente apresenta uma dor ou não? Uma redução da dor ou não? Então, esse olhar, gente, vai fazer toda a diferença. Você faz o teste e classifica. Vou dar um exemplo hoje aqui. Eu tenho uma paciente que está fazendo tratamento e é uma paciente que tem hérnia de disco, então ela tem uma lesão do sistema somatosensorial e é uma paciente que ela vem evoluindo bem da dor correspondente da hérnia. Mas hoje ela chegou com uma queixa completamente diferente, que na cabeça dela ela estava piorando. E, poxa, eu paguei um tratamento caro, eu tô fazendo todos os exercícios, é uma paciente maravilhosa para fazer exercício. E ela simplesmente hoje estava super irritada e desencorajada, sabe? Sem querer mais continuar o seu tratamento. E aí eu fui explicar a ela, fui fazer uns testes e vi que a dor que ela estava sentindo era nos adutores, adutor magno, adutor curto, e tinha uma disfunção no pubis. E aí eu expliquei para ela que aquela disfunção estava associada a isso. E mostrei para ela no final do atendimento que ela saiu sem dor nenhuma. E ela falou assim, mas eu faço pilates. Por que no pilates não conseguiram consertar tudo isso que você está vendo agora? Falei, porque no pilates, com tantos alunos ao mesmo tempo, o professor não consegue pegar em você dessa forma. E mais do que isso, o professor não tem um diagnóstico avançado da dor. Eu já dei aula de pilates, eu não tinha as formações que eu tenho hoje, né? 12 anos de osteopatia, formação em fisioterapia pélvica, pós-graduando em clínica da dor pelo Albert Einstein. Então, assim, foram anos de caminhada e estudo para elaborar isso que eu tô falando para vocês aqui, tá? Então, e não é essa a proposta do Pilates. A proposta do Pilates é trabalhar o seu corpo como um todo, é trabalhar a flexibilidade, é trabalhar a centralização. Então, esse é o objetivo real para o seu paciente que você tem que passar. Então, aqui você vai fazer esses exercícios que eu preciso agora em 8 dias
Então, eu tenho um programa aqui na minha empresa que eu prescrevo esses exercícios em vídeos e ele recebe esse exercício, eu acompanho a execução, a sua dificuldade por um X tempo, por tanto tempo de repouso, e daí ela saiu entendendo que aquela dor dela, que antes ela tinha chegado ao meu consultório achando que meu tratamento não estava sendo eficaz e que a hérnia dela estava piorando, na verdade era uma grande melhora, porque se tratava apenas de uma disfunção muscular, um desajuste muscular. Entendem como o DED vai fazer parte da vida de vocês? Vai fazer parte desse direcionamento? Então você vai reduzir esse custo para ele de medicação, que não é barato, a medicação para dor neuropática, né? Você vai reduzir o custo muitas vezes com exame de imagem desnecessário, porque se você souber classificar, por exemplo, uma dor pós-herpes zoster, pós-herpética, você já sabe o que você deve fazer e você já sabe quais tratamentos vão dar mais resultado. Então esse paciente ele não precisa ficar rodando diante desse aspecto, tá? Me contem para quem tá aqui, ficou mais claro? Tem alguma pergunta que vocês queiram fazer? O que esse olhar que eu apresentei para vocês? Se já tem algum paciente que você tá pensando aí, nossa, vou utilizar amanhã com esse meu paciente, quero ver se comigo vai dar certo, se com o meu paciente vai dar certo. Alguma pergunta, algum comentário, meus amores? Ai, Lua respondeu, sim, sim. Ótimo, Lua. Perguntas? Dúvidas? Olha o olho da pessoa que tá aqui, tá atendendo desde as 8 horas da manhã, gente. Nem fui pra casa ainda pra não bater o cansaço. Semana tá punk. Amanhã eu dou aula no meu grupo lá do GPS da dor. Sábado dou aula na osteopatia. Sábado e domingo vou dar um módulo de útero, ovário, próstata. Então tá bem punk. A voz já tava aqui. 0 perguntas? Então tudo bem. Se você assistindo essa live ficou com alguma dúvida, tem algo a mais que você deseja saber? Tem alguma pergunta específica? Ai, que linda, só elogios maravilhosos. Ai, Rosa, que bom. Espero te ajudar aí na sua prática clínica, espero fazer parte do seu quadro de sucessos. Muito legal. Se você ficou com alguma dúvida, mas não quer me perguntar aqui nos comentários, não tem problema. Vai lá no direct, me manda uma mensagem, manda uma pergunta específica que eu vou amar interagir com você, te ajudar. Só não me manda áudio, me manda por escrito, porque facilita com que eu responda, tá? Porque eu leio e respondo de forma mais breve para vocês. Tudo bem? Não posso deixar de pedir que você salve, reveja todos esses tópicos que eu passei para você. Não posso deixar de pedir também que você compartilhe essa live, que me marque lá no Stories, que eu vou ficar muito grata e muito lisonjeada de estar no seu grupo de amigos passando na timeline. Tá bom? Um bom descanso, uma boa quarta-feira, até quarta-feira que vem e até os Stories. Um beijo grande.